Uhum. Te surpreendeu a cassação dele e ontem também a suspensão do passaporte diplomático do Eduardo Bolsonaro? Você vê com bons olhos ou vê assim algo que, sei lá, o cara caiu de Maduro por falta, ou seja, ele não está inelegível? Foi um jeitinho que deram. Não, acontece o seguinte, o Hugo Mota faz isso como um projeto salvacionista. Então, para ele não sofrer mais um revés de cassação, por exemplo, feito pelo Supremo, não no caso do Eduardo Bolsonaro, porque esse não foi condenado, né? Mas ainda não foi condenado. Mas o caso do Ramage acabou entrando, digamos, por arrastamento, o caso do Eduardo Bolsonaro. Caça o Ramage, caça o Eduardo Bolsonaro, as faltas já tinham existido, e com isso automaticamente salva também a elegibilidade dele. Né? Quer dizer, se tu pensar bem, o Hugo Mota acabou beneficiando o Eduardo Bolsonaro. Uhum, uhum. Acabou que o cara não perdeu a elegibilidade, né? Desse jeito. Exatamente. Essa Agora, questão. tem já gente da CNN dizendo que o Marco Rubio e um outro cara chamado DeSantis, que são republicanos ligados ao Trump, podem facilitar um visto para o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Mas ele Pode. está na prática assim, sozinho, né? Como é que você vê assim, Não, ele pode Rosandi? ganhar por uma espécie de favor pessoal, que essa coisa não tem muita lógica, né? Principalmente nos Estados Unidos. Se o presidente ou o ministro lá, o secretário, quiser, digamos, tem um poder discricionário muito forte, tanto para expulsar, até o agente de imigração tem uma discricionariedade muito forte, de ter o poder, inclusive, interpretar os fatos e expulsar o cara ou mandar o cara de volta. Imagina o secretário de Estado, principalmente um cara poderoso como Marco Rubio. Ele pode, num canetaço, sem que o cara tenha emprego, sem que o cara tenha nada, dizer: olha, esse cara é meu protegido, esse cara aqui vai ganhar um visto. É possível, sem dúvida nenhuma. Depende muito as relações pessoais, né, que o Eduardo esse tem com o Marco Rubio. Né? Porque às vezes aparece algo assim, fulano tem grandes relações e na prática não tem nada. Então, a ver, né, como se diz. Muito ajudado pela imprensa, que tem esses caras como fonte, né? Aquele Claro. Lorival Santana, que é colunista da CNN e do Estadão, ele era alimentado pelas informações da dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, tudo o que ele dizia era como se os dois aí tivessem uma relação de irmãos com o Trump, iam tomar chopp com o Trump em Copacabana. E é o que tentam vender, né? Uma imprensa que é um bolsonarista envergonhada, né, Lênin? Todos os dias tem que ter um fato novo, né? Uhum, E se não tem, você inventa. uhum, uhum, Há uma disputa, né? Qual será uhum. a bomba que a CNN ou que a Jovem Pan ou a Globo News mesmo, que vai ter uma manchete amanhã. Uma das minhas previsões para o ano 2026 é que sempre haverá uma nova notícia bombástica de algum veículo de comunicação no Brasil durante 365 dias. É isso aí. Se não tiver, a gente inventa. Perfeito. Isso Ah, aí, sempre. E veja, é muita gente competindo, né? Então, a possibilidade de nós vermos bombas todos os dias, imagina, você tem o Metrópole, você tem o UOL, você tem a Globo News, você tem a CNN, você tem o Globo, você tem o Estadão. Imagina tudo isso disputando,
tem a Malu Gaspar também, que sempre tem uma notícia nova. Hoje eu recebi essa questão de que o Xandão teria conversado na manchete, né? Xandão, é como se o Xandão tivesse feito algo. Aí, no final da notícia, aparece que aí, quando o Galípolo disse, olha, tem corrupção ou fraude lá, e o Xandão teria dito, não, mas se tem fraude, eu não quero conversar sobre esse assunto. Tal. Aí já, sim, mas na manchete já cobriu tudo. Embora eu não ache adequado, por óbvio, que um ministro do Supremo converse com o presidente do Banco Central sobre assunto nenhum. Acho que o ministro do Supremo não tem que conversar, a não ser numa festa sobre banalidades e futebol. Mas ok. Esse é o... Eu ia te falar exatamente disso, porque eu abri aqui, Alexandre de Moraes procurou o Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. A nova coluna da Malu Gaspar fala aqui, relatos sobre contatos de ministro com o presidente do BC foram feitos por 6 fontes diferentes. Aí ela diz, mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Master. Isso nós já sabemos. É o escritório da mulher do Moraes também, só para deixar registrado, não é ela pessoalmente, né? Mas, no final, tem esse adendo, de fato, na matéria. Lênio, eu não acho que isso seja simplesmente o faro jornalístico da Malu Gaspar atrás de uma bomba. Isso tem uma agenda, eu acho, e essa agenda passa por tentar macular a imagem do ministro Moraes e do Supremo Tribunal Federal. A Malu Gaspar é uma lava-jatista e eu tenho visto alguns aí ressurgindo do túmulo. Como o Moro está, sei lá, né, enterrado, tem o Felipe Moura Brasil, tem o Alessandro Vieira, aquele senador que é lava-jatista. É paranoia minha? Não sei, mas os indícios apontam, né? Por exemplo, quando a Malu escreve um artigo, uma coluna dizendo que foi golpe, aquele voto do Gilmar, e aí dizer um desgaste do Supremo, um desgaste do Gilmar, um desgaste do Alexandre de Moraes, enfim. Então, existem elementos